Exclusivo, a história do homem que se diz apóstolo e é acusado de oferecer a cura de doenças em troca de sexo. Ele é líder de uma seita que existe há mais de 50 anos aqui no Brasil. A nossa equipe investigou a denúncia ao longo de vários meses e registrou o depoimento emocionado das vítimas que procuram justiça. Repare neste olhar. Agora, repare nestes olhares. Olhares que se cruzaram em nome de uma devoção. A gente tinha ele como um santo. Em nome da fé de pessoas que hoje choram, humilhadas. Ele falava assim para mim, olha para os meus olhos, olha para os meus olhos. A frase era o sinal para o ataque. Ele me abraçou, me beijou, passou a mão no meu corpo, passou a mão nos meus seios. Sempre falando, olha para os meus olhos. O ataque de um homem que elas acreditavam ser o enviado de Deus. E tirou a minha calcinha e mandou eu sentar. Os relatos são assustadores. É fazer sexo com ele que o que sai dele vai curar. O que sai dele vai curar. Depois de anos de silêncio, essas mulheres se libertam do medo e denunciam os abusos que sofreram. Algumas mostram o rosto, outras ainda têm vergonha. Todas se dizem vítimas do mesmo homem. Aldo Bertoni, 85 anos, líder de uma seita que adora a ele mesmo. Durante mais de 2 meses, nossa equipe investigou as denúncias, ouviu as vítimas, as autoridades e frequentou os encontros que aconteceram aqui no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. É onde fica a matriz da seita chamada Apostólica. Esta é apenas uma das sedes, são mais de 200 pelo Brasil. 25 mil seguidores. Aldo Bertoni construiu aqui uma pequena fortaleza, vigiada 24 horas. Aldo Bertoni não conduz as cerimônias, aparece pouco, quase sempre no final dos encontros, apenas para ser venerado. O Domingo Espetacular conseguiu registrar a presença dele. Repare na fila de fiéis que se forma. Todos querem tocá-lo. Beijar as mãos que eles acreditam ser milagrosas. Quando a gente cumprimentava ele na fila, tu se emocionava, porque tu achava que a presença dele era muito forte, sabe? Assim, tipo que tu não merecia quase estar perto dele. É a adoração de quem crê estar diante de um profeta, um vidente, uma divindade. As músicas cantadas nos encontros exaltam Aldo Bertoni e o espírito de Rosa Alves, avó Rosa, tia de Aldo já falecida. Foi ela quem criou o grupo há mais de 50 anos. A devoção ajuda a entender o que aconteceu com essas mulheres. A repórter Natália Leite entrevistou algumas vítimas. Todas são de famílias que sempre frequentaram a seita. Eu gostava muito daquilo, para mim estava muito bom.
e recorreram a ele no momento de fragilidade. Fui falar com ele, pedir a oração, pedir ajuda para ele, para pedir pelo meu marido. Aí ele falou que não. Ele falou assim para mim, não, deixa ele morrer, que aí pelo menos você fica para mim. Com Cleudete, o drama foi outro. A doença grave da filha pequena. Em 2008, ela estava desesperada e procurou Aldo Bertoni. Eu queria falar com ele para pedir oração, porque até então eu acreditava que ele podia interceder por nós. Ela diz que entrou em uma sala pequena usada só para as reuniões particulares e que Aldo trancou a porta. Ele pegou e falou para mim, e essa dorzinha que você sente aqui? E já veio e colocou a mão no meu seio. Aí eu peguei e falei para ele, mas eu não sinto dor nenhuma no meu peito. Aí ele falou, sente sim. Aí ele começou a me abraçar, me beijar, no pescoço, na boca, e desceu a mão e começou a me passar a mão em mim. E ele falava assim para mim, olha para os meus olhos, olha para os meus olhos. E aí eu fui ficando muito nervosa e não conseguia sair dele. Cleudete diz que Aldo Bertoni ameaçou matar o marido dela. Fez a proposta para me largar do meu marido, que ele ia me dar tudo, né? E abandonasse tudo, que ele ia cuidar de mim. Assustada, ela fugiu e nunca mais voltou. 35 anos da minha vida eu me dediquei a eles, à igreja. E aí na hora que eu precisava de uma ajuda espiritual mesmo, de oração, poxa vida, vem aqui, a gente vai orar, vamos te ajudar. Ele quis abusar de mim, sabe? Bertoni tem os passos acompanhados pelo Ministério Público há 2 anos. Foi quando a primeira mulher tomou coragem e procurou os promotores. Dezenas de vítimas fizeram o mesmo. Muitas passaram anos se consumindo porque tinham tido uma relação sexual, mas acreditavam que ele era um santo, mas algo ali no inconsciente ficava trabalhando, e muitos anos depois, algumas conseguiram revelar para algum familiar. A gente espera concluir esse procedimento da forma mais rápida possível para poder oferecer essa denúncia criminal e conceder a essas mulheres algum nível de justiça. Essa mulher não quer mostrar o rosto porque o marido ainda não sabe os detalhes do que aconteceu. Eu entrei na sala dele, aí ele falou pra mim que queria manter relação comigo. Eu tava com problema no útero, eu tava com câncer, eu tinha uma doença e que ele precisava fazer isso, que eu ia ser curada. Ele falou pra você que precisava fazer sexo com você pra te curar? Pra me curar. Ela acreditou que estava doente, por isso os encontros continuaram. Hoje você não vai sair daqui enquanto eu não conseguir fazer sexo oral na boca, pôr na minha boca. Que você tem problema e eu vou ter que fazer isso com você. Que eu vou soltar algo que vai te curar. Foi tanto abuso que ela desconfiou, fez exame, não deu nada. Abandonou a seita, mas até hoje é perseguida por lembranças perturbadoras. Eu acredito em Jesus, hoje eu creio e acredito e peço. Madrugada eu levanto o joelho e oro para ele tirar isso da minha mente, para me esquecer. Para se aproximar de Aldo Bertoni, nossos produtores precisaram se vestir e se... Repare nessas imagens, as roupas são conservadoras, uma das regras criadas por Bertoni e registradas em boletins distribuídos para os frequentadores. Este reforça que é proibido usar maquiagem, como batom, rouge, pinturas nos olhos e esmalte colorido nas unhas. E dá o comprimento exato das saias, 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. Claudete diz que seguia as regras, se dedicava à seita desde criança. Casou lá
e viajava de Porto Alegre, onde vive, até São Paulo para pedir conselhos. Até que em um dos encontros... Ele me beijou bastante, aí mandou eu sentar e começou a passar a mão nas minhas pernas e tirou a minha calcinha e mandou eu sentar num banco e ele ficou em frente, bem de frente para mim. Aí ele abaixou a roupa dele, aí quando ele abaixou toda a roupa dele, aí eu vi que não estava certo, eu vi que aquilo não era normal. Aí eu levantei. Bertone alegava que ao tirar a calcinha dela e ficar nu para as carícias, purificava os pecados da jovem. Eu estava perdendo a fé em Deus, eu não confiava mais em Deus. O passado atormenta. Um trauma muito forte, muito grande. E a gente não consegue esquecer. Claudete reconstruiu a vida, mas ainda paga o preço pela verdade. Todos até hoje falam que eu que inventei essa história. Na seita, quem acusa o líder é considerado louco, é banido, não tem perdão, perde amigos e família. Tem uma irmã minha que, por saber de tudo que eu falei da verdade, faz 6 anos que não fala comigo. Eu contei pra minha mãe, eu fiquei incomodada. Eu falei, mãe, mas ele... Minha mãe falou assim, não, quando ele faz isso é porque você tem doenças que nem você mesmo sabe. Meu pai chegou a dizer pra mim, entre você e ele, eu fico com ele. Nas cerimônias, os pregadores falam de Aldo Bertone como o apóstolo, o primaz, o salvador. Preste atenção nessas palavras. Atrás do salão principal encontramos uma sala repleta de fotos, imagens de Vó Rosa e de Aldo Bertone por todos os lados. No meio de tanta gente, nossa produtora despertou a atenção de Aldo. Ele conversou com a jovem por 2 vezes. Na calçada em frente à matriz, ela diz que não consegue engravidar e houve uma profecia. Havia uns 3 meses em minha vida. 3 meses? 3 meses em minha vida. No momento da fila dos fiéis, ela pede um encontro reservado e é prontamente atendida. Nossa produtora não foi ao encontro, mas estar diante deste homem é o desejo de mulheres desesperadas que vêm de todas as partes do Brasil. São fiéis em busca de consolo e salvação. Repare na letra desse hino cantado nos encontros. Também é em louvor a Aldo Bertone. Maria da Conceição saiu do interior do Rio Grande do Sul e se sentiu privilegiada ao ser recebida por ele. A família passava por problemas financeiros e ela queria orientação. Aldo Bertone logo pegou nas costas, nas pernas de Maria da Conceição. Confusa, a mulher perguntou por quê. Ele disse que a massagem era para passar virtudes à mulher. Quando ele me viu que eu vi que estava sendo forçada, né? Que ele me beijou forte, assim. Daí passou a mão e falou que ia tirar minha roupa. Aí eu empurrei para valer mesmo. Foi quando Aldo Bertone, segundo ela, demonstrou preocupação. E ele me ofereceu dinheiro. E eu não quis pegar. Para calar a boca mesmo, né?
Para essas irmãs, o silêncio durou 2 anos, até que o desabafo de uma levou à confissão da outra. Sem saber, elas viviam o mesmo drama. Era sempre à noite, eu não conseguia dormir, pensando, gente, mas isso é certo, será que isso é de Deus mesmo? Revoltadas, deixaram a seita. Na minha opinião, ele é um maníaco. Quem faz isso é o quê? Um tarado? É o quê? Um maníaco? Um aproveitador, né? Um aproveitador das mulheres, das pessoas que vão lá carente mesmo, fazer um pedido com fé. Aproveitador da fé das pessoas, da fraqueza das pessoas. Aldo Bertoni também é acusado pelos promotores de enriquecimento ilícito. Anda cercado de seguranças. Tem 8 armas registradas no nome dele, pistolas e espingardas, como mostra esse documento. O carro importado tem uma curiosidade. A placa é 007. Números que identificam o sedutor agente secreto de filmes de ação. Meu nome é Bond. James Bond. Coincidência ou brincadeira de mau gosto do homem que diz ir ao céu e voltar? Nós confiávamos que ele ia ao céu e falava com Deus. Silvio também acreditava na santidade de Aldo até começar a trabalhar com ele. A partir do momento que eu passei a ser segurança dele, eu falei, você é sujo. Ele conta que acompanhou visitas às casas de mulheres que seriam amantes de Aldo. Inclusive fazia filmagem para estar mostrando para os amigos. Poxa, isso é uma baixaria. Lenira tem o perfil da maioria das vítimas. Ela cresceu numa família que já frequentava a seita. Mesmo casada, ela atendia aos chamados de Aldo Bertoni a qualquer hora. Ele mandava me chamar em casa e às vezes era para satisfazer ele. Quantas vezes que eu chegava na minha casa, 2 horas da manhã, chorando muito, muito. Eu sentava, a minha escada tem uma escada para ir para o quarto. Em vez de eu entrar para o meu quarto, eu chorava muito, perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Foram inúmeros encontros. Em um, ela estava grávida de 8 meses. Era o 3º filho. Aldo disse que precisava examiná-la. Ele fez o exame de toque sem luva. Do jeito que ele estava, ele fez o exame de toque. No outro dia, eu amanheci muito ruim. Isso terminou a madrugada, que eu cheguei da sala dele, já era quase 3 horas da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, eu comecei com uma hemorragia muito forte, que eu achei que eu fosse morrer ali. Lenira ficou 18 anos calada, mas foi uma das primeiras vítimas a procurar justiça. Algumas das vítimas que sofreram abuso foram ouvidas neste prédio, a sede do Ministério Público em São Paulo. Os depoimentos e toda a documentação fazem parte da denúncia que será apresentada aos tribunais nos próximos dias. Os promotores não têm dúvidas. Aldo Bertoni se aproveitava da devoção dos fiéis para satisfazer os desejos dele. O nome do crime é violação sexual mediante fraude. Numa relação sexual, as pessoas devem consentir ou não consentir livremente. Tudo que for feito e que possa viciar essa vontade, a lei entende como crime. Mais grave no caso de estupro, menos grave no caso de fraude sexual. Mas o crime vai existir. Esta não é a primeira vez que um homem abusa da posição que ocupa para violentar mulheres. Há 2 anos, o caso do especialista em reprodução humana, Roger Abdelmaci, chocou o país. Ele fazia sexo com as pacientes que estavam sob efeito de sedativos. O médico foi condenado a quase 300 anos de prisão e está foragido. Na verdade, são farsantes. São grandes farsantes, né, que se utilizam das pessoas como se as pessoas fossem objetos mesmo de utilização. O Domingo Espetacular tentou ouvir Aldo Bertoni. Nossa equipe foi até o prédio onde ele mora, num bairro nobre de São Paulo. Bom dia. Eu gostaria de falar com o senhor Aldo Bertoni. O porteiro se comunica com o apartamento de Aldo, diz que ele vai nos atender,
e marca um horário. Se puder vir depois das 2 horas, que ele está descansando, ele é um senhor já, né? Ele está descansando e não quer ser incomodado agora não. Se você puder vir depois das 2 horas que ele atende. Ok. Tá bom? Ok, obrigado. Às 2 da tarde, voltamos ao prédio, mas Aldo Bertoni não aparece. Quem nos recebe são alguns membros da seita. Este homem diz que é o pastor Nilson Bittencourt. Ele avisa, Aldo Bertoni não vai dar entrevista. Eu não quero que ele apareça. Mas você não acha que seria melhor ele mesmo se manifestar a respeito dessas acusações? Não. Durante a conversa, Nilson faz ameaças. Eu não vou permitir que o nome do irmão Aldo seja enxovalhado. Se for preciso, eu particularmente vou abrir um processo com quem fizer isso. Esta mulher mostra o quanto venera Aldo Bertoni. Nunca ele me faltou desrespeito. Eu tenho ele mais do que meu próprio pai. Simplesmente isso. Nenhuma dessas pessoas acredita nas denúncias. Dentro da igreja, conhecendo como eu conheci enquanto pastor da igreja e ver as atitudes que elas estão tomando, não tem outra expressão. Eles estão sujando no prato que comeram. É isso mesmo. E só porco faz isso. Sofrimento, medo. O que faz essas mulheres encontrarem coragem para denunciar é um só desejo. Tem que acabar, tem que acabar. Eu acho que ele conseguiu por muitos anos, mas uma hora isso tem que ter um fim. A única coisa que me daria muita felicidade mesmo, de coração, é que a hora que as pessoas ouvissem essas reportagens, as pessoas que estão lá dentro, como eu estive há 35 anos, se desse conta e se libertasse dessa cegueira espiritual. O que mais importa para essas mulheres é que o sofrimento delas não tenha sido em vão, sirva para evitar novas vítimas, para impedir que pessoas de boa fé tenham suas vidas destruídas por um falso profeta.